Olá, pessoal que está estudando para o Enem. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza com o nosso sexto e último vídeo dessa série aqui, né? Fernando, sexto, mas aqui está escrito tema 5, porque teve um vídeo de introdução, de dicas gerais, né? Dá uma olhadinha aí na playlist que você vai acompanhar. Então, entre os temas que nós já trabalhamos, estão esses daqui, ó. Essa é a estatística dos temas que mais foram cobrados em história no Enem nos últimos anos. Então, Brasil, colônia ganha disparado, Idade Moderna, Idade Média, Tempo Presente e aí o quinto tema, Brasil, Estado Novo e Populismo. E é o vídeo que a gente vai agora, tá? Então, Estado Novo, para quem não lembra, é a última fase da Era Vargas, tá? A Era Vargas, o primeiro período lá que o Vargas governou, que vai de 30 até 45, é dividido em três subfases, né? O governo provisório, o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo, que é quando existe uma ditadura. Mesmo que a gente não fale que em 1930 tenha havido um golpe para Vargas chegar no poder, mas 37... alguns historiadores chamam de o golpe dentro do golpe, ou o golpe dentro do movimento, porque em 37 o governo dele ganha características ditatoriais. Ele acaba tendo o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, para cuidar aí da manutenção dele no poder, depois de um suposto plano de um judeu comunista que iria tomar o poder no país, o chamado Plano Cohen, e também depois da intentona comunista, quando de centenas prenderam milhares, e aí este medo de que o Brasil ficasse desestabilizado foi o argumento que o Vargas usou para dizer que não daria para fazer as eleições em 38 e que ele deveria continuar no poder por mais alguns anos. Ele vai acabar saindo do poder quando fica incoerente o Brasil ter um ditador tendo mandado tropas, a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, inclusive com o símbolo da cobra fumando, porque jornalistas da época falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ter uma participação efetiva na Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil teve, foi em Monte Castelo, condecorado aí, né? Homenageado, reconhecido, e aí a cobra fumou. Só que a população, a opinião pública falou assim, como nós derrubamos um ditador na Alemanha, ajudamos a derrubar a ditadura hitlerista na Alemanha, e temos a ditadura de Vargas aqui. Ficou insustentável, ficou incoerente Vargas continuar no poder nesta primeira fase. É aí que ele se mata, né, professor? Não, calma aí. Isso vai ser na segunda fase, no segundo governo dele, quando ele for eleito, e a gente vai falar sobre isso. Muito bem. O que são governos populistas? Fala que tem grande apoio do povo. Não, isso é um governo popular. Às vezes os governos populistas são populares. Mas populismo é aquele que dá o peixe, mas não ensina a pescar. Como assim? É aquele que dá migalhas enquanto o povo está pedindo o pão, tá? É aquele que dá um pequeno aumento no salário mínimo para evitar que o povo faça uma grande greve exigindo um aumento maior no salário, né? Você deve lembrar que nos anos 30, 40 e 50, o Brasil tinha uma grande divergência entre nacionalistas e entreguistas, tá? Professor, mas entreguista é um termo já que dá um certo preconceito, que diz que as pessoas queriam entregar a economia do Brasil para o capital estrangeiro. Tudo bem, mas é um termo que é conhecido historicamente. Mas os nacionalistas e os liberais entreguistas aí, né? Então, os nacionalistas diziam assim, é melhor que o Brasil cresça pouco, mas com fábricas e empresas próprias. Já os entreguistas falavam assim, o Brasil já começou atrás a corrida da Revolução Industrial. Então vale a pena a gente deixar a nossa economia ser pujante
com a entrada de empresas estrangeiras. Para que a gente vai criar a Petrobras se já existe a Aécio e a Texaco que tem know-how na exploração do petróleo? Por outro lado, os nacionalistas falam, não, porque mesmo que a gente explore menos petróleo, o petróleo que a gente explorar vai ser nosso. O lema até, o petróleo é nosso. E essa divergência entre nacionalistas e entreguistas acompanhou o Brasil nos anos 30, 40 e 50, tá? Nós vamos ter uma tentativa de síntese, lembrando lá em filosofia que se existe uma tese entreguista, uma antítese nacionalista, a síntese é a mistura aí das duas coisas, com alguns graus de tonalidades diferentes, né? Que é chamado de nacional desenvolvimentismo, ou seja, naquilo que o Brasil pode fabricar nas indústrias de base, usar em indústria nacional, e naquilo que requer tecnologia de ponta e o Brasil não teria tecnologia, adotar os investimentos estrangeiros, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos 5 presidentes populistas do Brasil, tá? Então temos o fim do Estado Novo com GV, que chegou ao poder justamente na divergência da República Oligárquica lá de São Paulo sendo produtor de café, Minas Gerais sendo produtor de leite, eles se alternarem no poder. Quando São Paulo quis 2 mandatos seguidos, GV então entrou pela Aliança Liberal, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, colocaram GV no poder. Nós já falamos como ele saiu do poder neste primeiro mandato. A divergência de lutar contra uma ditadura na Alemanha e ser uma ditadura com dip e golpes aqui no Brasil. GV era grande representante do nacionalismo. Normalmente chega no poder alguém então que vai ser o oposto do que o GV defendia. O Dutra, ele tem um grande viés entreguista, um grande viés de aliar-se aos Estados Unidos, de combater o comunismo do Brasil e de um Estado mínimo. Ele diz que o governo deveria se preocupar apenas com o SALT, o plano SALT, que seria o S de saúde, o AL de alimentação, o T de transporte, e cuidado, porque este E não é de educação, é de energia. Então, os elementos necessários para que o Brasil virasse uma grande nação consumidora dos produtos americanos e fornecedora de matéria-prima e mão de obra barata. Então, saúde, alimentação, transporte e energia. Só que Dutra realmente acaba sendo muito impopular. E aí GV volta ao poder, segundo ele, nos braços do povo, eleito. E aí realmente tem um segundo governo de viés muito nacionalista, investindo muito na Petrobras, investindo muito na Companhia Siderúrgica Nacional e gerando grandes atritos com o grupo entreguista. Principalmente um dono do jornal A Tribuna, chamado Carlos Lacerda, que tinha pretensões, junto com grupos de multinacionais, de ser de ser um dos presidentes do Brasil depois de Vargas, né? Então estava se organizando e nos seus jornais, nas suas manchetes, batia muito forte contra Vargas, dizia que o fato dele ter dobrado o salário mínimo era uma irresponsabilidade e que a Petrobras não teria know-how como a Texaco e como a Aécio, que inclusive eram patrocinadores do seu jornal. Enfim, acontece que um amigo, muito amigo de Carlos Lacerda, organiza um atentado contra a GV. E nesse atentado contra Carlos Lacerda. E nesse atentado, o Carlos Lacerda não morre, o tiro bate no pé. E o Carlos Lacerda valoriza muito essa questão, dizendo que era Vargas que tinha mandado matá-lo. Neste caso, realmente Vargas não tinha, porque ele sabia que matar um opositor faz com que o grupo dele ganhe mais força. Temos então uma situação que fica insustentável o GV continuar no poder pela segunda vez. A gente nunca vai saber o que se passa na cabeça de alguém que decide tirar a própria vida, mas neste caso é muito provável que entre sair do poder e cair no ostracismo, no esquecimento,
e sair da vida, GV preferiu sair da vida. Inclusive em sua carta testamento ele deixa: eu lhes dei a minha vida, agora lhes dou a minha morte. Com este gesto saio da vida para entrar na história. E se mata com um tiro no peito. Existe um pequeno período em que o Brasil é governado pelo seu vice, Café Filho, mas quem acaba governando não é o Carlos Lacerda, que era o grande preferido até o suicídio de GV. O suicídio de GV gerou um vácuo político que quem se aproveitou foi alguém do partido dele, o JK, o Juscelino Kubitschek, que é justamente o cara do nacional desenvolvimentismo. É o cara que percebe que essa divergência entre nacionalistas e entreguistas estava desgastando. E aí ele fala assim: olha, vamos continuar com a indústria de base nacional, mas vamos permitir os investimentos estrangeiros. Ele faz isso com a construção de Brasília, com um plano de metas, um plano ousado de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. E aí, para o Brasil crescer bastante assim, só com muitas dívidas. E essas dívidas eram com empréstimos norte-americanos. Se os Estados Unidos emprestam dinheiro, eles também falam: olha, mas vocês vão ter que usar para coisas que nos interessam. Todos sabemos que com o tamanho do Brasil e com a costa marítima que o Brasil tem, a costa litorânea, o melhor seria investir em navegação de cabotagem, em hidrovias, em ferrovias, mas era interesse dos Estados Unidos que o Brasil investisse em rodovias, para que os Estados Unidos pudessem vender os seus carros e os combustíveis. E assim foi feito. A matriz de transportes do Brasil acabou sendo predominante pelo uso de automóveis, caminhões e estradas, rodovias. Muito bem. Com toda essa inflação, todo esse dinheiro emprestado também gera muita corrupção, grandes volumes de investimento. Jânio Quadros se candidata com o lema de que ele iria varrer a corrupção do país. O símbolo dele era a vassourinha. O seu slogan de campanha era: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Só que no poder ele não consegue varrer os corruptos. Inclusive vários políticos acusados de corrupção ficam nos seus ministérios. E quando o jornalismo investigativo vai perguntar o porquê disso, ele cria factóides, ele cria cortinas de fumaça para desviar a atenção pública. Então é do governo dele factóides do tipo proibir o uso de biquínis. Quando alguém perguntava: e os corruptos? O seu pai falou: eu tenho algo mais importante para lhes dizer. A partir de hoje está proibido no Brasil o uso de biquínis, porque é uma pouca vergonha essas mulheres ficarem com os umbigos à mostra. E aí é lógico que eles viravam uma grande polêmica, faziam música sobre isso, Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho, não cabia na Ana Maria. Muito bem. Ele faz outras, ele proíbe briga de galos, ele dá medalha de honra ao mérito para um líder comunista, o Che Guevara. E as pessoas falam: meu, você é louco, a gente é aliado dos Estados Unidos, você dá medalha para um líder comunista em plena Guerra Fria. Não, eu não concordo com as ideias do rapaz, mas concordo que ele é corajoso. Então estou dando uma medalha pela coragem, pelos ideais dele. Mas Jânio Quadros não vai pegar bem, E aí ele causava. E aí ele tenta causar uma última de grande impacto quando ele percebe que ele não deixa de ser questionado. Na época, as eleições para presidente e as eleições para vice era separado, não era na mesma chapa. Não raras vezes o povo fazia o voto no presidente naqueles que achavam menos pior, e o voto para vice tinha uma característica até de voto de protesto. O vice eleito dele era o João Goulart, um conhecido líder comunista do Brasil, e ele pensou: se eu renunciar e quem tiver que assumir vai ser o meu vice comunista, que foi um voto de protesto do povo, o povo não vai querer que ele assuma. Vão pedir para eu voltar. E aí eu volto e falo: volto, mas sobre as minhas condições. Ele renunciou e ninguém pediu para ele voltar. O governo acabou sendo do João Goulart. E o João Goulart tem um governo que você vai perceber com algum viés de
reformas de base, de aumentar os impostos sobre as grandes fortunas, de fazer reforma agrária. E aí o povo não conseguia falar João Goulart, falava Jango, o nome dele ficou sendo Jango, popularmente falando. Ele acaba criando uma grande divergência no Brasil. Perto do final do mandato dele ali, dois grandes movimentos envolvendo praticamente 100 mil pessoas ocorrem em um curto espaço de tempo. A gente tem um grupo mais ligado à parte tradicional da Igreja Católica, ao exército, aos grandes empresários, que fazem a marcha com Deus pela família e pela liberdade, dizendo que o Brasil não pode virar uma nova Cuba. E a gente tem o comício da Central do Brasil, também reunido aproximadamente 100 pessoas, estudantes da UNE, as partes reformadoras da igreja, ligadas à teologia da libertação, setores populares, que falam que o João Goulart precisa ser apoiado para continuar no poder. Nesta disputa de forças, o exército entrou, acabou derrubando João Goulart, dizendo que ficaria no poder apenas por 2 anos para pacificar e organizar o país, e fica por 21 anos. Os 5 presidentes da ditadura militar aí tem um jeito de você lembrar. Imagine que você foi na praia e um amigo seu construiu um castelo branco nas suas costas. As suas costas ficaram doendo, você precisou ir no médico. O médico enrolou uma gaze e essa gaze ficou tão apertada que doeu o seu fígado. Nossa, Fernando, nada a ver. Tudo a ver, ó. Castelo branco nas costas, Costa e Silva. Precisou ir no médico, Médici, que enrolou a gaze, Geisel, que apertou o fígado, Figueiredo. Bom, vamos dar uma olhadinha como esse tema costuma cair aí no Enem. Deixa eu só ver se eu consigo trazer para cá. Consegui. Examinando detidamente o fator de maior predominância na evolução social, penso não errar afirmando que a causa principal de falhar em todos os sistemas econômicos experimentados para estabelecer o equilíbrio das forças produtivas se encontra na livre atividade permitida a atuação das energias naturais, isto é, na falta de organização do capital e do trabalho. Getúlio Vargas criticando um tipo de economia aí, né? Falando, olha, quando deixa tudo livre e o governo não fiscaliza, né? Quando deixa tudo livre a atividade permitida a atuação das energias naturais, falta organização do capital e do trabalho. Então, diretrizes da nova política do Brasil em 1942, né? Muito bem. Auge aí do Estado Novo. Neste discurso de 31, mas o discurso é de 31, é de quando o GV chega ao poder, o livro é de 42. O presidente Getúlio Vargas condenava de forma explícita o liberalismo econômico, parece que é isso que ele criticava, né? Falou, olha, tá tudo muito livre, né? Na economia. Intervencionismo estatal? Não, ele era intervencionista. O corporativismo trabalhista, os sindicatos pelegos, ele estimulava os sindicatos pelegos. O sistema oligárquico, parece que isso nem está tocando aqui, tá? O nacionalismo econômico, não, ele era nacionalista. Sobra a alternativa A pra gente aqui, apenas confirmando. Então, opa, cadê o slide? É isso mesmo, liberalismo econômico. Gente, a gente encerra aí a nossa série de estudos para o Enem. Tomara que vocês estejam muito preparados e lembrem-se, existe um ditado árabe que alguns atribuem ao filósofo romano Sêneca. Não interessa, o que interessa é o ensinamento, que diz que sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Quanto mais vocês se prepararem, mais sortudos serão. Boa sorte e boa preparação.